Estamos então aqui todos hoje para falar de óleos essenciais, desta terapia 100% natural milenar, como vocês estiveram agora a ver no vídeo. Já há registros de utilização de óleos essenciais há milhares de anos documentados, e efetivamente ali depois da Segunda Grande Guerra, com aquele médico que utilizou óleos essenciais em campo de batalha para curar feridas e para tratar outro tipo de patologias, o interesse pelos óleos essenciais e a pesquisa do mundo da ciência pelos óleos essenciais disparou. E então, eu tenho aqui uma pequena apresentação, obviamente, para vos apresentar, mas antes disso, eu gostaria de saber de onde é que vocês me veem, só para ter assim uma noção, se são aqui mais da minha zona, ou aqui, eu estou em Santa Maria da Feira, ok? Não sou de cá, sou de Viseu, mas estou em Santa Maria da Feira a residir, já há um tempo, e tenho aqui também um espaço onde obviamente vendo os óleos essenciais e também ajudo. Oliveira do Hospital, ok. Cristina, passo por aí de vez em quando, nós andamos sempre por todo lado. Isto para ter mais ou menos uma noção, pois é verdade, é verdade. Isto nós somos cidadãos do mundo, eu costumo dizer, somos cidadãos do mundo, nós andamos sempre de um lado para o outro, não é? Mosela, também, ok. E, pá, estamos de norte a sul, não é? Estamos aqui um bocadinho por todo lado, de norte a sul do país, o que é ótimo. Isto realmente demonstra que, de uma maneira generalizada, os portugueses estão realmente cada vez mais a querer ter uma saúde mais natural, ou seja, eu sou farmacêutica, eu já me vou apresentar daqui a bocadinho, mas efetivamente noto isso e fico super agradada que assim seja, porque realmente, ainda por cima sendo farmacêutica, tenho consciência aqui dos efeitos secundários, não é? Dos medicamentos químicos, e eu própria já enverdei há muito tempo por vias mais naturais em termos de terapias, não só para o lado físico, mas muito também para o lado mais emocional, psicológico e até espiritual. Ok, Figueira da Foz, Entroncamento, Vila Nova de Gaia, andamos aqui um pouco por todo lado. Ora então, se me dão licença, vou então começar a apresentação, se eu encontrar aqui no meio de tantas janelas que tenho abertas no meu computador, mas acho que sim. Só tenho que tirar isto aqui mais para este lado. Ok, se alguém não estiver a ver, digam por favor, que é para eu conseguir ter essa noção. Portanto, estamos aqui realmente todos reunidos para falar um pouco de aromoterapia. Queria passar bem esta ideia, não são só cheirinhos para casa, eu sei que muitas pessoas utilizam os óleos essenciais só para dar um cheirinho agradável à casa, a verdade é que eles são espetaculares. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou apaixonada pela aromoterapia, mas efetivamente eles podem ser a vossa farmácia natural, eles podem ajudar-vos em várias situações diferentes. Mas antes de começar o webinar, eu vou-me apresentar e efetivamente dizer-vos como é que eu comecei a minha própria jornada aromática. Então, o meu nome é Diana Lourenço, sou natural de Viseu, sou licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra, já desde 2006. Trabalhei em farmácia durante muitos anos e há coisa de 7 anos, por motivos pessoais, não é? Acabei por sair do ramo da farmácia, não me identificava mais com a política do medicamento e com aquilo que eu via todos os dias e decidi abrir o meu próprio negócio. Eu tenho uma parafarmácia aqui em Santa Maria da Feira que se chama Dilo Pharma. Eu até vou escrever aqui, se às vezes quiserem ver outros conteúdos, porque eu vou acabando por colocar outros conteúdos também de aromoterapia, quer seja no Facebook, quer seja no Instagram, e portanto se às vezes tiverem curiosidade em ver um pouquinho mais, é este o nome que tenho que procurar nas redes sociais. Portanto, sou mãe de 2 crianças, um menino de 8 anos e uma menina de 12 anos, e foi precisamente pela minha filha que eu enverdei no ramo da aromoterapia. Isto porquê? Porque, e eu pedi autorização para estar a contar a história dela, ok? Porque isto é uma coisa muito pessoal e então tive que pedir autorização. A minha filha ali com 4 anos mais ou menos começou a ter muitos pesadelos. Pesadelos esses que não eram pesadelos comuns, ok? Eram pesadelos pesados, por assim dizer, macabros, não é? Ela basicamente sonhava que a estavam a matar, a assassinar,
nunca vi, eu não vejo notícias, já para não pôr essas coisas nas mentes deles, e portanto eu sei que não foi aí que ela viu. Com 4 anos, os bonecos que eles veem, né, desenhos animados, é tudo muito infantil, não tem estas coisas tão pesadas, e portanto era uma coisa que lhe tirava o sono a ela e me tirava o sono a mim, até porque estes pesadelos eram recorrentes. Enquanto farmacêutica, confesso-vos, e enquanto mãe, senti-me bastante impotente, porque não havia e não há nada em termos de medicação que ajude na situação dos pesadelos. Há coisas para ajudar a adormecer, há coisas para ajudar a controlar a ansiedade, não há nada que trabalhe o nosso subconsciente, certo? E, portanto, durante mais ou menos 2 anos, foram noites sem dormir, foram noites em que ela acordava em prantos, em pânico, em convulsões, ela acordava a tremer, até porque para ela depois acordar para a realidade acabava por ser difícil, e não tinha ferramentas para ajudar, pensei em psicologia, mas ela era muito pequenina para compreender todas aquelas emoções, e eu queria mesmo efetivamente era terminar de alguma maneira estes pesadelos, não é? Porque nem ela dormia, nem eu dormia, já era muito complicado à noite para ela ir para a cama, porque já estava com medo que fosse sonhar novamente e portanto isto começou a ser complicado. Até porque por essa altura eu fui mãe do meu filho, portanto tinha uma criança de semanas, de meses, e não tem nada a ver com o nascimento do irmão, ainda pensei nessa possibilidade, mas aquilo que ela sonhava efetivamente não ia de encontro a nada daquilo que ela tivesse a vivenciar, e um pouco desesperada, acabei de falar com várias colegas, não é? Entre elas tenho uma colega farmacêutica que também é naturopata e também era uma terapeuta, e foi ela que me recomendou os óleos essenciais. E eu pensei, o que é que eu tenho a perder, não é? Não era invasivo, ela não tinha que ingerir nada, eu tinha que me limitar a colocar um simples difusor no quarto dela, um pouco tempo antes dela ir dormir, para ajudar. E, portanto, pensei, vou dar o benefício da dúvida e vou experimentar. Atenção que eu, sendo uma mulher da ciência, eu era bastante cética com estas coisas. Tenho que reconhecer que era um bocadinho cética no sentido de como é que isto vai funcionar. Isto são só aromas, não é? Mas a verdade é que os aromas despoletam muitas emoções e trabalham muita coisa, mesmo nós não tendo consciência delas. Posso-vos dizer os óleos que utilizei. Os óleos que utilizei na altura foram 3, foi o óleo de laranja doce, o óleo de incenso e o óleo de lavanda angustifólia. Foi a conjugação destes 3 óleos que eu utilizei na altura. Ela era pequenina, portanto não utilizei muita quantidade, eu colocava no máximo 5 gotinhas mix entre os 3 óleos, no quarto à noite, ligava meia horinha antes dela ir para a cama e depois deixava durante mais algum tempo ligado. E a verdade é que quando eu punha os óleos essenciais ela tinha noites tranquilas. Ela e toda a gente lá em casa, não é? Eu pus algumas noites, a coisa acalmou e eu pensei, bah, ok, houve ali uma noite que não me lembrei de pôr, porque já havia algumas noites que já não punho, que ela não tinha pesadelos e que eu tinha a pôr, e eu disse, se calhar foi uma fase, já passou. Curiosidade ou não, nessa mesma noite em que eu me esqueci de pôr, ela voltou a ter pesadelos. E eu disse, será? Voltei a utilizar os óleos essenciais, voltou a ter noites tranquilas. Voltei a parar, voltou a ter pesadelos. Em 2, muitas vezes lhe ponho os óleos essenciais à noite e ela já tem 12 anos. E eu pensei, bem, há aqui alguma coisa que está a fazer efeito, porque é muito estranho nas noites em que eu ponho, ela não tem, nas noites em que eu não ponho os óleos essenciais, ela tem os pesadelos, não é? E foi aí que efetivamente começou a minha jornada aromática, porque eu depois, sendo curiosa, como sou por natureza, tive que ir perceber porque é que aquilo funcionava, não é? Claro que já fiz várias formações em aromaterapia, já gastei alguns milhares de euros, literalmente, não foram centenas, já foram milhares, em óleo essencial, em aromaterapia, em pesquisa, em cursos, em formações. Eu tenho a formação pela escola francesa, não pela escola inglesa, a escola inglesa é muito mais conservadora. A minha formação é pela escola francesa, em que aborda também a via oral dos óleos essenciais, enquanto que a escola inglesa é mais atópica e inalatória, e mesmo assim são muito contidos. E a verdade é que a partir daí abriu-se toda uma nova perspectiva sobre o que é saúde, sobre o que é tratar a sintomatologia, não é? As próprias causas das doenças e, portanto, se eu antes era totalmente cética com coisas que eu não conseguia explicar, hoje em dia consigo explicar porque é que os óleos essenciais funcionam no campo físico, consigo perceber porque é que funcionam no lado emocional e no lado mais espiritual e energético.
porque também os óleos também nos passam energia. E foi assim, há coisa de 7 anos, 6 anos, 7 anos, que começou a minha aventura e a minha jornada pelos óleos essenciais. Eu sei que alguns de vocês já utilizaram óleos essenciais, no inquérito responderam-me isso mesmo, maioritariamente pela via inalatória. Eu compreendo que muitas pessoas não utilizem por outras vias porque não sabem como, né? A maior parte das vezes as questões que me colocam, mesmo lá na Dilo Pharma, quantas gotas é que eu utilizo, como é que eu faço as misturas, não é? A maior parte das dúvidas é essa. Muitas vezes também não sabem para que é que servem os óleos, mas mais ou menos todas as pessoas têm noção, por exemplo, que a lavanda, uma delas, não é? A lavanda angustifólia atua sobre o nosso sistema nervoso central, ou seja, que atua no sentido de nos acalmar, na ansiedade, no stress, na insónia, mas depois não sabem como utilizar, não sabem quantas gotas colocar. E é por isso que eu também vou dando aqui esta ajuda e acabei por pesquisar eu própria, porque só posso ajudar se eu também souber, não é? E portanto é um bocadinho por aí. E então, vou voltar à apresentação, que agora vocês já me conhecem um bocadinho mais e já perceberam um bocadinho aqui este meu percurso da minha jornada. E a partir de então, e depois de todos os cursos que eu já fiz, posso-vos dizer que já ajudei centenas de famílias, centenas de pessoas, utilizando unicamente os óleos essenciais e aromoterapia para recuperarem a sua saúde e o seu bem-estar. E eu queria vos dizer que eu ouvi, né, entre aspas, né, porque foi uma leitura, eu ouvi as vossas preocupações. Eu sei que a maior parte de vocês tem filhos com idades ainda escolares, portanto, abaixo dos 18 anos, e que muitos de vocês, uma grande maioria de vocês, recorre com alguma frequência, quer aos serviços médicos, quer a medicamentos ou produtos de farmácia. E, portanto, compreendo perfeitamente o porquê de vocês estarem aqui hoje, e foi precisamente por isto e por ter esta consciência que decidi fazer este webinar, porque gostaria que aqui, pelo menos a parte deste gráfico aqui, onde diz que recorre com frequência a serviços médicos e produtos de farmácia, invertesse aqui as percentagens, seria excelente. Para além disso, isto são frases de alguns que eu tirei, claro que não vou identificar, não é? Obviamente, uma questão de privacidade, mas muitos de vocês relataram precisamente isto. Querem ter uma vida mais serena e deixar de ir à farmácia, perceber um bocadinho sobre a aromoterapia, a tal situação de saber qual o óleo utilizar, nem numa situação específica, como utilizar, não é? Querem aprofundar efetivamente o vosso conhecimento sobre a aromoterapia e é para isso que aqui estamos. E relativamente às situações para as quais procuram solução, dentro da parte respiratória, tive várias pessoas a responder, a parte da gripe, das bronquiolites, das sinusites, das rinites, portanto, trato respiratório, tudo que seja do sistema respiratório. Também a situação mais emocional, a insónia, a depressão, o nervosismo, a ansiedade, portanto, o stress de maneira geral, e também houve várias pessoas a relatar a situação de dores articulares, dores musculares, dor de cabeça, portanto, é mais neste sentido, se bem que os óleos essenciais também ajudam em situações de repelentes de insetos para não haver picadas, no tratamento de infecções, de feridas, de acne, de problemas de queda de cabelo, N situações. Por isso, neste webinar, é isso mesmo que eu vos vou mostrar. Como é que a aromoterapia é uma ferramenta terapêutica 100% natural. Porquê? Porque provém unicamente de plantas que não são manipuladas, ok? Não vamos extrair aqui princípios ativos, que essa é a base da farmácia, é ir à natureza, descobrir o que é que funciona e extrair uma única molécula. Nós utilizamos óleos essenciais com todos os seus compostos, sua totalidade, e eu já explico porquê. E realmente é uma terapia altamente poderosa. É utilizada desde os inícios dos tempos, como vocês puderam verificar no primeiro vídeo que esteve a correr antes de começar o webinar, e ela é efetivamente utilizada para alcançar o equilíbrio total. Seja ele a nível emocional, seja ele a nível psicológico, ou seja ele a nível físico. E aqui está o que vais efetivamente aprender durante esta apresentação. Como se utilizam com eficácia os óleos essenciais? Quais são as bases de diluição recomendadas? Atenção que quando utilizamos os óleos essenciais na pele ou pela via oral para ingestão, nunca podem ser puros. Na pele há uma ou outra exceção, mas de uma maneira geral tenham em consideração que não podem ser utilizados puros, está bem? Quais são as precauções que devem ter ao utilizar os óleos essenciais? Aquela máxima de que lá porque é natural não faz mal, não é verdade, porque se tem um efeito terapêutico, também pode ter um efeito tóxico. Tudo depende da dose, ok? E porquê é que este webinar provavelmente é diferente de outros que já possam ter assistido de aromoterapia?
porque realmente aqui vocês vão ter a prova de que a aromaterapia é uma terapia 100% natural, fundamentada e suportada pela ciência, ok? Há base explicativa, há corroboração, nós conseguimos explicar o porquê dos óleos essenciais terem o efeito que têm, ok? Está suportado, não é inventado, não são mesinhas, não são coisas atiradas para o ar, certo? Ainda por cima, eu sendo uma mulher da ciência, se eu não conseguisse explicar e comprovar verdadeiramente o seu efeito terapêutico, jamais o utilizaria, ok? De uma maneira tão recorrente e tão crónica. Vais efetivamente transformar a maneira como olhas para a tua saúde e para o teu bem-estar e a maneira como te conectas com a tua essência e com a natureza. Porque realmente neste webinar vais aprender várias maneiras de utilizar os óleos essenciais de forma eficaz e segura, e não só pela via aromática do cheirar o óleo, ok? E porque é que é essencial realmente para quem deseja alcançar um estado de espírito sereno e feliz e um corpo saudável. E é por isso que vocês estão aqui hoje. E eu entendo que então este webinar é importante para ti, que estás aí, porque provavelmente estás insatisfeito com a tua situação atual e queres ser mais saudável, ou queres ter mais conhecimento para ajudar outras pessoas a serem mais saudáveis, porque efetivamente não queres recorrer a medicamentos, deves provavelmente ter a consciência dos efeitos secundários que existem por detrás dos medicamentos químicos, não é? Porque não querem ter de andar sempre a correr para os médicos, principalmente quando são aquelas coisas mais, entre aspas, corriqueiras, digamos assim, de uma tosse, uma gripe, uma dor de garganta, não terem que andar sempre a correr, saberem o que fazer e como fazer para atuar logo e não terem que andar a pedir sempre uma segunda opinião, digamos assim. E porque eu entendo isto é cada vez mais premente, as pessoas querem se reconectar com a natureza e utilizar terapias 100% naturais, verdadeiramente eficazes e que sabem que não acarretam outros efeitos secundários para o organismo ou para o lado emocional. E, obviamente, porque queres saber o que fazer e como fazer quando tu ou alguém que te é querido não está bem, não é? Que, como eu disse, a minha sensação de impotência de não conseguir ajudar a minha filha era porque eu não sabia o que fazer nem como fazer para ajudar. E então, eu disse-vos que a aromaterapia tem uma base científica, então o que é que a ciência sabe efetivamente sobre a eficácia e a segurança dos óleos essenciais? Eu trouxe-vos aqui hoje, deixem-me só aqui hidratar um bocadinho que já estou a ficar desidratada. Eu trouxe-vos aqui hoje alguns, e são só alguns, ensaios clínicos, eu já vos vou explicar mais ou menos o que é que isto é, eu sei que aqui há pessoas que às vezes têm um bocadinho de receio de utilizar os óleos essenciais porque não conhecem, mas eu quero-vos provar que realmente eles são seguros e eficazes, ok? E porquê? Porque realmente, como vocês viram ali no vídeo anterior, quem esteve a assistir, da história da aromaterapia, percebeu-se que depois da Segunda Grande Guerra houve uma grande utilização de óleos essenciais, inclusivamente houve um médico que publicou um livro sobre a utilização dos óleos essenciais em campo de batalha, e realmente reparem que nos primeiros 50 anos do século XX houve unicamente 115 publicações sobre óleos essenciais em revistas médicas conceituadas, ok? Eu não estou a falar de artigos de revistas quaisquer, estou a falar de artigos de revistas médicas e científicas conceituadas e reconhecidas pelo mundo científico, está bem? Nos 50 anos seguintes já, reparem, a proporção aumentou drasticamente, não é? Ok, isto depois da Segunda Guerra Mundial disparou, mas vocês reparem nestes primeiros 20 anos do século XXI, portanto, já vamos em quase 25 mil artigos publicados, ou seja, o interesse realmente é cada vez maior, porque estamos a ficar também sem ferramentas terapêuticas no que toca à medicina e indústria farmacêutica convencional e estamos a voltar à natureza para procurar mais opções terapêuticas. Todos vocês já devem ter ouvido falar que já há bactérias multiresistentes e que não há antibiótico nenhum químico atual no mercado que as combata, certo? E, portanto, há necessidade, e tem-se sentido esta necessidade mesmo por parte do mundo da ciência, de ir novamente à natureza procurar as soluções. E então trouxe-vos aqui alguns, neste caso é uma revisão. Não sei se vocês têm esta consciência, vou interromper só aqui só para vos explicar um bocadinho. Dentro do mundo da ciência nós temos diferentes tipos de publicações. Eu sei que isto é assim um bocadinho se calhar mais off-record, mas só para terem a noção, há ensaios clínicos que juntam um grupo de pessoas em que testam um medicamento ou testam um óleo essencial, depois tem um resultado, certo? E depois temos as revisões e as meta-análises
onde há cientistas que vão pegar em várias publicações, em vários ensaios clínicos destes, e vão, sempre com a mesma temática, obviamente, e vão tirar uma conclusão maior. Ou seja, em termos científicos, são muito mais credíveis e fiáveis e fidedignas as meta-análises e as revisões do que, por simplesmente, um simples ensaio isolado. Se bem que eles, obviamente, cumprem todos os critérios, então, por cima, se houver um grupo placebo, toda a gente conhece o significado de placebo, ou seja, pessoas que não estão a fazer nada e pensam que estão, isto para perceber se é só o lado psicológico a trabalhar ou se realmente há efeito, acabam por ser mais fidedignos. Por isso, eu fui precisamente procurar, e eu gosto muito de ler estas coisas, não é? E, portanto, fui procurar um bocadinho isso. Então, reparem, em 2021, esta publicação é de 2021, onde efetivamente estes cientistas foram pegar em vários ensaios onde utilizavam óleos essenciais para matar, chamemos-lhe assim, agentes infecciosos, bactérias, fungos, vírus, sendo que este estudo incidiu mais na situação do vírus influenza, né, porque foi na situação da altura do Covid e, portanto, a pesquisa foi muito maior nessa altura, por uma questão de necessidade também, e então a conclusão a que chegaram nesta revisão é que realmente os óleos essenciais e os seus constituintes químicos naturais, orgânicos, produzidos pela própria planta, certo? Têm efeitos antimicrobianos bem documentados. Ou seja, está comprovado por vários ensaios clínicos que os óleos essenciais são eficazes para combater infecções, sejam elas de bactérias, de fungos ou de vírus, ok? Claro que neste artigo de revisão há um enfoque mais acentuado sobre os óleos essenciais, sobre o vírus influenza e o coronavírus, tudo certo? E realmente os óleos essenciais estudados neste caso foram o óleo de canela, o de bergamota, o capim-limão, ou erva-limão, ou lemongrass, há quem chame vários nomes, mas é tudo a mesma coisa, o tomilho e a lavanda. E realmente estes são os que têm efeito mais potente sobre o vírus do Covid. Por exemplo, relativamente à situação da segurança, este outro teste que eu vos trago aqui, este outro ensaio, é de 2022, esta publicação, portanto tem pouco mais de um ano, onde foram analisar o efeito da lavanda, o óleo essencial da lavanda angustifolia e da camomila romana sobre um grupo de pessoas, portanto, mais idosos, certo? Que estavam, inclusivamente, numa espécie de lar, digamos assim, onde realmente tomavam medicamentos para a depressão, para a ansiedade, portanto, pessoas já de alguma idade polimedicadas, certo? Ou seja, pessoas que já têm várias patologias, por norma, e daí o ser seguro, e realmente foram, neste caso, só pela via inalatória, dar a inalar a um grupo óleo de lavanda, a outro grupo óleo de camila, e outro grupo tinha só o simples difusão com vapor de água, ok? Eles dividiram os três grupos, e durante 30 noites sujeitaram, portanto, estes grupos de pessoas de mais idade a estes óleos essenciais. E a conclusão é que chegaram que, efetivamente, tanto o óleo de lavanda como o de camila ajudaram a diminuir a depressão, a ansiedade e os níveis de stress nesta comunidade de pessoas mais idosas. Ou seja, não só neste ensaio confirmam a eficácia dos óleos essenciais, como confirmam a segurança, neste caso pela via inalatória, mesmo em pessoas que são normalmente polimedicadas e têm múltiplas patologias, ok? Tem aqui este outro ensaio, e neste caso é uma meta-análise, ou seja, foram, como eu vos disse, pegar uma revisão e meta-análise, foram pegar em vários estudos onde utilizavam óleo de eucalipto globos, o óleo essencial de eucalipto globos, isolado e em mistura com outras, portanto, fazendo parte de uma formulação, misturados com outras coisas também, para ver efetivamente não só a sua eficácia, mas também a sua segurança, ok? Isto em que tipo de sintomas? De tosse, ok? Pessoas que tinham muita tosse, expectoração, portanto, que estavam com o trato respiratório afetado, com infecção inclusivamente. E a conclusão é que chegaram nesta revisão é que realmente em 1857 pessoas que participaram, ou seja, que fizeram parte destes vários estudos que eles foram analisar, realmente chegaram à conclusão de que são o eucalipto, os produtos com eucalipto são mais eficazes que o placebo, portanto, houve grupos que tinham o eucalipto, houve grupos que não tinham, e realmente chegaram à conclusão que todos aqueles que tinham eucalipto tinham uma redução maior nos sintomas, inclusivamente a cura total.
Também chegaram aqui à conclusão que os produtos são seguros, ou seja, o eucalipto é seguro, apenas pode provocar algumas alterações gastrointestinais moderadas. Okay? Portanto, isto também tem muito a ver com a situação da dose utilizada. Mas eficaz, parte respiratória também. Depois, este é um artigo que eu achei particularmente interessante por causa da situação da segurança, ok? Estamos a falar de óleos essenciais utilizados, tudo bem, por via inalatória, mas em mulheres que estão no trabalho de parto, portanto, mulheres grávidas com bebés que vão nascer, portanto, se utilizaram óleos essenciais neste grupo de risco, sabemos que é um grupo de risco, é porque efetivamente são seguros quando utilizados corretamente, certo? Portanto, neste caso eram 45 mulheres que estavam grávidas, que iam ter filhos, 15 utilizaram óleo de limão, outras 15 usaram óleo de ylang-ylang e houve um grupo que não utilizou nada, isto para verificar se realmente tinha ou não tinha efeito, certo? Isto quando começaram a fazer inalação, quando já estavam ali entre os 5, 7 centímetros de dilatação e os 8, 10, portanto, quando já estavam mesmo na altura para entrar em trabalho de parto. E realmente a conclusão a que chegaram neste ensaio é que a inalação destes óleos essenciais reduzia realmente a percepção da dor, portanto, aliviava a dor, embora estes dois óleos não tivessem nenhuma atuação sobre a ansiedade. Mas isso, pronto, também já sei de antemão que o limão não é propriamente para a ansiedade, e o ylang-ylang tem mais efeito antidepressivo do que propriamente para a ansiedade. O ylang-ylang, inclusivamente, já há alguns estudos, eu não trouxe aqui, ele está a ser utilizado como analgésico em pessoas com dor oncológica, portanto, doentes com cancro, com dores já bastante acentuadas, em que já estão a fazer, inclusivamente, as morfinas, e têm utilizado o óleo essencial de ylang-ylang com muito bom resultado. Portanto, já vos apresentei aqui vários ensaios e meta-análises, não vos quero amassar com isto. Isto é só mesmo para vos reforçar que, efetivamente, os óleos essenciais são eficazes. Há vários estudos que o comprovam e neste último aqui, inclusivamente, fizeram a comparação do óleo essencial de erva cidreira, Melissa officinalis, e da lavanda angustifolia, comparativamente com a fluoxetina. Isto é um medicamento químico para a depressão, ok? E aqui tem a explicação de como é que foi feito, com um ensaio clínico de duplo cego, portanto, isto são pormenores que se calhar para vocês nos interessam. Este ensaio foi feito durante 8 semanas, portanto, 2 meses. Aqui estão a especificar as doses que recebiam e como recebiam, ok? Oi, saltei aqui. Resultado, efetivamente, mostrou que quer a fluoxetina, quer a erva cidreira são igualmente eficazes relativamente à fluoxetina, portanto, em termos de redução da depressão e na situação da sintomatologia, acabam por ter o mesmo resultado que a fluoxetina sem ter os seus efeitos secundários. O que é que significa? A fluoxetina, para depois se deixar de tomar, tem que se fazer desmame, havendo o risco de haver uma recaída. No caso dos óleos essenciais, não há necessidade de fazer desmame. Por exemplo, estou a dar um exemplo da vantagem de utilizar óleos essenciais face a medicamentos químicos nesta situação. Até aqui, alguma dúvida? Alguma questão? Está desmistificada aqui a situação da eficácia e da segurança dos óleos essenciais? Ou tem aqui ainda alguma ressalva? Tem aqui ainda alguma questão? Podem colocar aí no chat. Eu não vos queria amassar com muitos ensaios, porque como viram, há 25 mil testes e ensaios sobre óleos essenciais. Eu trouxe só alguns que eu achei mais pertinentes, precisamente para comprovar não só a eficácia, mas também a sua segurança, mesmo em grupos considerados de risco. Portanto, eu sei que há muitas pessoas que têm receio de utilizar os óleos essenciais nas crianças, nas grávidas, em pessoas mais idosas, mas efetivamente, dependendo, obviamente, dos óleos essenciais, e é isto que depois vocês também têm que saber, é perfeitamente seguro e tem muito melhores resultados, ok? Então, se está tudo ok, vamos continuar. Então, como é que efetivamente atuam os óleos essenciais no nosso organismo? Não sei se têm esta percepção, mas eles atuam a 3 níveis. A nível físico, através da dinâmica bioquímica e fisiológica, ou seja, suponhamos, vocês fizeram um entorse e estão com um tornozelo inchado, ok? Precisam de desinflamar, certo? O que é que nós normalmente fazemos muitas vezes? Pomos gelo, certo? Nós temos, por exemplo, o óleo essencial de hortelã-pimenta, ou menta piperita, que é o nome botânico,
que tem um componente que se chama mentol. O mentol, como toda a gente sabe, é responsável pelo frio, né? Por isso é que as pastilhas de mentol dão aquele hálito fresco. Portanto, se nós utilizarmos um óleo essencial de hortelã-pimenta nesse tornozelo inchado, vai fazer o efeito do gelo, vai provocar o frio, vai provocar vasoconstrição, vai ajudar a desinflamar, certo? Portanto, isto é um exemplo de atuação a nível físico dos óleos essenciais. Nível psicoemocional, eles atuam através do nosso sistema límbico. Não sei se vocês têm esta noção, eu também não quero estender muito, mas basicamente no nosso nariz nós temos terminais olfativos nervosos que fisiologicamente estão ligados diretamente ao nosso sistema límbico, à nossa amígdala, ok? Portanto, por isso é que mais depressa um cheiro desperta uma memória do que propriamente uma imagem visual, não é? Sei lá, imaginemos que, olha, tive essa situação, diz filho, o meu filho vai buscar. Isto quando sem crianças em casa é assim, né? De vez em quando há assim umas interrupções. Imaginemos, eu tive este caso de uma cliente lá na Vila Farma que estava a cheirar um óleo de cedro, um óleo essencial ao cedro, estava-lhe a dar a experimentar, porque isto também é o chamado gosto olfativo. Muitas vezes na terapêutica temos que ir de encontro àquilo que é mais agradável para a pessoa aderir à terapêutica, como é óbvio. E ela virou-se para mim e diz-me assim: ai, isto faz-me lembrar o óleo que a minha avó usava para limpar os móveis. Portanto, um aroma despertou logo uma memória, certo? Quem nunca, por exemplo, sei lá, perfumes de namorados, é daquelas coisas, a gente cheira ao perfume mesmo que já não esteja com ele, epá, lembra logo a pessoa. Portanto, os aromas despertam não só emoções, como memórias, certo? Sei lá, uma pessoa quando vai, o cheiro da laranja, é um cheiro que é agradável. O cheiro do óleo essencial de laranja é daqueles aromas que normalmente é consensual, toda a gente gosta, um cítrico. Quem é que não gosta de um cheiro de limão, não é? Há óleos essenciais, todos eles despoletam realmente emoções. Podem ser boas, podem ser más, de acordo com a memória que a gente tem. Também há essa situação. Mas, efetivamente, eles trabalham o nosso lado emocional e psicológico muito pela via olfativa e muitas vezes nós nem temos noção. Uma pessoa que está muito estressada ou que está muito ansiosa, quando cheira a lavanda, automaticamente fica calma, não é? Porque a lavanda tem propriedades, a lavanda angustifólia, ok? Porque há 4 tipos de lavandas no mercado, a lavanda angustifólia, efetivamente, relaxa, baixa a tensão arterial, ela também é hipotensora, portanto, tem situações de stress, quando, não é, os batimentos cardíacos aceleram, o simples cheirar a lavanda angustifólia, o óleo, mesmo que seja direto do frasco, ok? Normalmente 2 dedos de distância, ok? A inspiração profunda, muitas vezes é o suficiente para a pessoa acalmar e baixar a tensão arterial. Portanto, o nosso sistema límbico atua não só sobre o nosso lado emocional, mas também muitas vezes sobre o nosso lado físico. Mas pronto, isto é um dos efeitos dos óleos essenciais. Portanto, trabalhar o nosso sistema emocional e psicológico. E o outro efeito, que é o que eu acho particularmente interessante, é o nível energético. Não sei se vocês têm esta noção, mas já foram medidos os níveis vibracionais dos óleos essenciais. Não sei se vocês têm esta noção. Um corpo humano saudável tem, em média, um nível de frequência vibracional de 68 MHz. Isto está provado, documentado, medido, ok? Até à data não houve nenhum óleo essencial que se medisse a seu nível energético e tivesse uma frequência abaixo do nosso corpo saudável. Isto porquê? Porque quando estamos doentes, o nosso nível energético diminui, a nossa frequência vibracional diminui. Portanto, todos os óleos essenciais nos ajudam a elevar, sendo que o que tem maior nível vibracional, não sei se vocês têm este conhecimento, é o óleo de rosa da Maxena, que tem 380 MHz de nível vibracional. Reparem, um corpo saudável tem 68 MHz, a rosa da Maxena, óleo essencial, tem 380 MHz de nível vibracional. Portanto, vejam a diferença, ok? Aliás, no Antigo Egito dizia-se que o óleo de rosa da Maxena, se bem que era extraído de uma maneira diferente daquilo que nós fazemos hoje em dia, era capaz de acordar os mortos. Realmente o nível vibracional tão alto que leva logo a nossa energia, não é? Já Einstein diz, tudo é energia, nós também o somos. E, portanto, somos automaticamente influenciados por estas situações. Aqui queria-vos apresentar algumas das situações e algumas das formas em que a aromoterapia tem ajudado os meus pacientes. Isto é a minha experiência pessoal, ok? Na ansiedade, na insónia, no stress, na tristeza, na depressão, falta de foco para estudantes,
para pessoas que trabalham muitas horas ou que têm noites mal dormidas e precisam de foco. No medo, fobias, principalmente crianças, que passaram por eventos traumáticos, ok? Para amenizar o luto, portanto, perda de entes queridos. A líbido, portanto, mulheres e homens também que, apesar de gostarem muito dos companheiros, têm alguma dificuldade na parte da intimidade. Dores de todo tipo, dores menstruais, cólicas intestinais, dores de cabeça, dores de costas, dores musculares, tudo que seja dores articulares, reumáticas, queimaduras e feridas também, inclusivamente há pouco tempo fiz manipulados, né, como se costuma dizer, fiz misturas de óleos para uma senhora que estava acamada com úlceras, portanto, feridas de muito difícil cicatrização, está bem? Situações de tosse, gripes e expectoração e ranhoca de nariz, como se costuma dizer, é daquelas coisas mais frequentes durante os meses de inverno. A sinusite também é problemática, assim como as alergias no verão, com os pólenes, situação das pernas pesadas, as varizes, os derrames, os tornozelos inchados, problemas de pele, desde acne, olhos que esquecem por aqui a psoríase, micoses, das unhas, por exemplo, as unhas amarelas, infecções generalizadas, infecções de todo tipo, infecções de feridas, portanto, há N situações em que podemos recorrer aos óleos essenciais para tratar, não é para remediar, é para tratar, ok? E então, eu apercebi-me realmente, eu não ponho aqui quantas respostas foram, mas isto é a média, não é? A maior parte de vocês utilizou os óleos essenciais pela via inalatória, a cheirar de forma direta ou através do difusor de aromaterapia. Algumas pessoas já utilizam na pele, muito poucas pessoas utilizam a via de ingestão, porque a via de ingestão também está reservada a situações mais problemáticas, infecções a nível, sei lá, diarreias, problemas de hepatites, inclusivamente infecções urinárias, situações de insónia ou pânico grave, burnout, portanto, aí temos que ir à ingestão mesmo. E então, como é que efetivamente podemos utilizar os óleos essenciais de forma eficaz e segura? A via inalatória, vocês têm várias hipóteses. Eu vou interromper aqui só para vos mostrar. A via inalatória, claro que depois depende a quantidade de gotas que vão utilizar, depende se nos falamos de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa que está numa situação, ou seja, se o sintoma é grave ou é uma situação mais leve, isso tudo vai influenciar. Podemos fazer inalação direta do frasco, eu tenho aqui uma laranja, não dá para ver, ok? Laranja, é o Citrus sinensis. Pronto. Ok? 2 dedos no nariz, ok? Como é que a gente faz a inspiração, não é? Não é só assim e está feito. Isto é para perceber se a gente gosta de cheirar ou não. Quando queremos efetivamente o efeito terapêutico, tem que se fazer inalações profundas. Utilizamos a técnica dos 4 tempos, normalmente. O que é que significa? Estamos a inalar e a contar até 4. Continuadamente, expiramos e contamos até 4. Voltamos a inspirar, contamos até 4. Isto durante cerca de 1 minuto. Para quê? Para saturar os nossos terminais olfativos, para efetivamente conseguir o efeito pretendido. Está bem? Depois temos os aromasticks. Isto traz cá dentro uma compressazinha deste género assim, onde pingamos os óleos essenciais, está bem? Pode ser só um, pode ser mistura de mais do que um, isto depois depende de caso para caso do que pretendemos, se é para uma situação de ansiedade, para uma situação de depressão, para desentupir o nariz, depende, não é? E depois, ok, desentope-se e tapa-se a narina, coloca-se isto lá dentro, faça a inspiração, mesma situação, ok, de um lado e do outro, pode-se repetir várias vezes por dia. Temos depois os difusores de aromaterapia, há os difusores com água, há os difusores a seco, isto depende muito da área a difundir, depende muito das características da casa ou do espaço onde vão pôr o difusor também. Tem depois, podem, por exemplo, pingar um óleo essencial sobre um lenço de papel ou um lenço de algodão, se não for um óleo com cor. Atenção que os óleos essenciais, há os que são translúcidos, como o caso da lavanda, por exemplo, para a insónia, até podem pingar uma gotinha na fronha da almofada ou no lençol para conseguir dormir. Mas, por exemplo, a laranja é a cor de laranja, mancha os tecidos, ok? Portanto, podem efetivamente pôr num lenço de papel ou assim, para inalar, quando não tem nada destas coisas. Também podem fazer os banhos, principalmente em situações respiratórias, as terrinas com água quente, pingam os óleos essenciais, toalha por cima da cabeça, olhos sempre fechados, óleos essenciais e olhos não combina, sempre fechados, e fazer as respirações, os vapores, não é? Um bocadinho como faziam antigamente os nossos pais e punham as folhas de eucalipto naquelas águas quentes, né, para a gente estar ali a respirar.
Hoje em dia utilizamos óleos essenciais, também podem buscar o eucalipto, mas não é tão concentrado nem tão eficaz, não é? Portanto, via inalatória sempre que a gente vai cheirar. Há também os colares, eu nem sei se tem aqui o meu, acho que não está para aqui. Há os colares de aromoterapia, que também são utilizados nesse sentido, colocam-se as gotas de óleo essencial para estar sempre ali a atuar, não é? Mais em situações de ansiedade, ou quando se quer trabalhar a líbido, a situação de depressão, ou por simplesmente quando estamos congestionados, não é? Podem-se utilizar nessa situação também os colares de aromoterapia, portanto, via inalatória. Isto depois a quantidade de gotas, hoje não consigo dizer tudo, está bem? Mas já para terem só uma noção. Via tópica, em massagem, sempre diluído com óleo vegetal, nos banhos, ok? Também há quem faça os escaldapés, nos banhos. Como é que fazem? Portanto, óleo essencial no óleo vegetal e depois ou aplicam sobre o corpo ou fazem depois dispersão no banho, na água morna, não é? Porque como os óleos são voláteis, o aroma vai difundir para a atmosfera. Portanto, topicamente é assim. Quantidade de gotas e percentagens de concentração a utilizar. Depende da área, onde, imaginem se for uma borbulha, okay? Se for uma borbulha até podem pôr o óleo de árvore de chá direto. Mas imaginemos que é uma dor ciática e que vão ter que fazer massagem nas costas todas. A área é extensa, nunca pode ser direto, ok? Tem que ser sempre diluído e, dependendo da área, altamente diluído. Porquê? Porque a pele absorve os óleos essenciais na sua totalidade, ok? Portanto, depois depende se é uma criança, há quem utiliza lavanda angustifólia para massagem das cólicas dos bebés, tudo certo, mas a quantidade a utilizar é muito mais reduzida, né? Do que para um adulto, por exemplo, que tenha uma gastroenterite e esteja com cólicas intestinais. Isso depois tudo varia muito, mas pronto, já tem noção que dá para utilizar nestas situações. Via da ingestão, eu peço-vos, por amor de Deus, por tudo o que é mais sagrado, nunca, jamais, em situação alguma, nunca, jamais, em situação alguma, utilizem água para fazer ingestão de óleos essenciais. Porquê? Primeiro, óleos essenciais não são dissolúveis em água. Se eles se misturarem com a água, são contrafeitos, não são óleos puros. Os óleos ou são mais densos ou menos densos do que a água. Nunca se misturam com a água, ok? E atenção que os óleos essenciais, há óleos essenciais que são dermocáusticos, ou seja, que queimam a pele, óleos que são irritativos para a pele. Imaginem o que é vocês ingerirem em água um óleo desses. Eu digo isto porque já aconteceu uma clientinha que foi mal aconselhada por uma outra pessoa que vende óleos essenciais. Ela estava com um Helicobacter pylori e disse, e bem, porque efetivamente é uma das possibilidades de tratamento, utilizar o óleo de orégano, porque é antibacteriano potentíssimo, espetacular, mas é altamente termocáustico. O que aconteceu à senhora? Queimou todo o esófago, toda a garganta, até à boca do estômago. Ok? Portanto, nunca, jamais, em tempo algum, façam ingestão de óleos essenciais em água. Certo? Como é que se faz corretamente? Utilizando ou um óleo vegetal alimentar. Vocês têm... Não, Cristina. Florais e óleos essenciais são coisas diferentes, já explico a diferença. O óleo vegetal alimentar, para quem gostar, pode ser o azeite. Se não, um óleo de rosa mosqueta, um óleo de abacate, um óleo de coco. Vocês têm um óleo de grainha de uva, tem N óleos vegetais no mercado que podem utilizar. Ou então podem utilizar uma base açucarada. Um mel, uma geleia, uma compota, ok? Porque nesse os óleos essenciais dissolvem. E para uma utilização correta e eficaz, devem ser dissolvidos, ok? Previamente diluídos. Depois há algumas técnicas, eu depois mais tarde, ou poderei fazer algum vídeo sobre isso para vocês também terem noção. Só explicando aqui à Cristina, os florais, vamos lá ver, os óleos essenciais podem ser obtidos por destilação. Vocês alguma vez viram um alambique? Pronto, por destilação, né? Coloca-se a água quente por baixo, o vapor da água vai passar através das plantas e vai arrastar as moléculas aromáticas, porque elas com o calor libertam, certo? Os florais são colhidos, de acordo com a formação que eu fiz, são colhidos com o orvalho da manhã, ou seja, o orvalho da manhã que está nas plantas é isso que é recolhido. Portanto, tem sim algum poder nas plantas, mas não tem os níveis vibracionais dos óleos essenciais, são um pouco mais ou menos. Os florais acabam por ser mais semelhantes aos medicamentos homeopáticos, ok? Níveis vibracionais baixos, que são para reequilibrar o organismo. Não são para atuar sobre ele de uma maneira logo mais imediata, no sentido de elevar níveis vibracionais, nada do género. Mas os florais tu podes tomar em água, porque, como eu disse, são basicamente o orvalho que está nas plantas
ao amanhecer, certo? Portanto, já é água. Os óleos essenciais não são água. Os óleos essenciais separam-se. Não, está bem? São coisas diferentes. Portanto, óleos essenciais a fazer ingestão sempre, sempre, sempre diluídos numa base neutra, seja ela oleosa ou açucarada, nunca, jamais, em tempo algum, em água, está bem? Por favor, se algum dia virem, olha, até repetiu, se algum dia virem isso em algum lado, ponham logo ali um tipo, será que esta pessoa percebe alguma coisa de óleos essenciais mesmo? Porque nunca se deve utilizar água, está bem? Então, relativamente à via inalatória, normalmente é uma forma direta de fazer a absorção das moléculas aromáticas dos óleos essenciais. É preciso terem atenção o tempo de exposição ao aroma e a sua concentração. Porquê? Porque também há efeito de intoxicação pela via inalatória. Como é que sabem que já estão intoxicados, digamos assim? Quando do nada começam a ficar com dor de cabeça, ou começam a ficar enjoados, ou começam a ficar mal dispostas após a exposição prolongada a algum óleo essencial. Isso quer dizer que têm os terminais olfativos saturados a um nível já tóxico, está bem? Portanto, cuidado. E atenção também a quem tem animais em casa, quando colocarem o difusor na sala ou no quarto, onde é que for, se o animal estiver convosco nessa divisão, por favor, deixem sempre uma porta aberta para que ele possa sair do espaço, porque os animais são mais sensíveis do que nós aos aromas, e se for um aroma que não lhes agrada, eles saem. Se vocês não os deixarem sair, eles podem ter sintomatologia física, podem vomitar, podem ficar prostrados, ok? Portanto, quem tem animais domésticos, atenção redobrada a essa situação, está bem? Basta deixarem a porta aberta, que os animais são muito intuitivos. Se eles não gostarem, eles saem, tá? Via tópica, sempre diluído num óleo vegetal. Obviamente que a proporção varia, como eu já vos disse, consoante a área a tratar e a idade da pessoa a ser tratada. Via oral, sempre usando uma base neutra, oleosa ou açucarada. Nunca utilizar água, por favor, nunca façam isto, está bem? Precauções. Que precauções tem que ter ao utilizar os óleos essenciais? Portanto, os óleos essenciais, há vários no mercado. Nós temos para cima de 100, mais do que 100 óleos essenciais diferentes no mercado, porque felizmente há muitas plantas medicinais aromáticas. Há óleos essenciais que são fotossensibilizantes, ou seja, que de tal maneira podem manchar a pele, ok? Principalmente se houver depois exposição solar, o caso dos cítricos, limão, laranja, etc. Há os que são irritativos para a pele, ou seja, podem provocar comichão, vermelhidão, o caso do ilang-ilang, há vários que são irritativos, também há uma panóplia imensa deles também, por isso a importância de os diluir num óleo vegetal e não usar puros, certo? Há os dermocáusticos, ou seja, que queimam a pele, o caso das canelas, é o caso do orégano, é o caso da segurelha, portanto, há vários. Há óleos, e aqui esta situação já é mais por causa da ingestão, que são tóxicos para o fígado, hepatotóxicos. Alguns já foram inclusivamente retirados do mercado, há outros que permanecem, mas foram contraindicados a sua ingestão, porque eles realmente são tóxicos para o fígado, tal como há os tóxicos para o rim. De qualquer maneira, os tóxicos para o rim, como é o caso do zimbro, nós utilizamos em situações de pernas inchadas, isto tem muito a ver com a situação da dose, ok? Quando são doses muito concentradas, porque se está a forçar o rim a trabalhar, pode ter toxicidade para o rim. Quando é utilizado em doses terapêuticas no período tradicional, digamos assim, e para ter o resultado, normalmente não há problemas, a menos que a pessoa tenha insuficiência renal. É outra coisa que se tem que ter em consideração. E depois temos os neurotóxicos, o que significa óleos essenciais que são tóxicos para o nosso cérebro. Estes óleos neurotóxicos estão contraindicados em grávidas, em crianças até aos 6 anos, pessoas epiléticas, pessoas com demências, está bem? Porque há uma estimulação neuronal. E um deles é muito comumente usado, e muitas pessoas não têm esta noção, que é o caso do hortelã-pimenta. O óleo essencial de menta-piperita, ou hortelã-pimenta, mais comumente assim designado, tem uma cetona, que é uma mentona, portanto, isto tem sempre lado químico a explicar, ok? Eu não digo isto assim do nada. Tem uma cetona que se chama mentona que é neurotóxica, ou seja, ela estimula a parte neuronal. O que quer dizer que pode vir a dar problemas no desenvolvimento neuronal do bebê, por exemplo, por isso é que as grávidas não podem utilizar. Atenção que este óleo é muito utilizado para enxaquecas e dores de cabeça. Cuidado. Que infelizmente já tive algumas situações em que grávidas estavam a utilizar. Cuidado, depois não queiram ficar com o peso na consciência de criança vir com problemas em termos neuronais à conta disso, está bem? Portanto, saibam muito bem os óleos que podem utilizar, as suas precauções, as suas contraindicações,
porque a aromaterapia é super segura quando utilizada corretamente, está bem? Continuando. Espero que estejam a gostar. Isto realmente tem muito que se lhe diga, mas atenção, eu já utilizo há uns anos a aromaterapia com total eficácia e segurança, sem problemas secundários nenhums, ok? Isto é preciso só saber. Portanto, por tudo isto, é muito importante que conheças os óleos essenciais que vais utilizar. A aromaterapia é verdadeiramente eficaz e segura, mas é quando utilizada da forma correta. Tal como aos medicamentos, um simples Benuron pode ser muito bom, sei lá, o Benuron para adulto, 1 grama, de 8 em 8 horas, mas se vocês tomarem uma caixa inteira, obviamente que vão ter o fígado destruído, porque caso não saibam, o simples Benuron é hepatotóxico, ou seja, é tóxico para o fígado, dependendo da dosagem, ok? Recapitulando, a aromaterapia é realmente uma terapia poderosa, tanto no tratamento do corpo físico como psicológico e emocional, permitindo o equilíbrio completo, está bem? O que é que isto significa? É muito importante porque quando nós falamos e estamos numa época de crise, efetivamente, há muitas pessoas com problemas financeiros atualmente, um só óleo essencial pode ser utilizado em várias situações diferentes, poupando dinheiro em medicamentos, porque, por norma, o medicamento dá para uma situação, ok? Não dá para várias situações. E eu dou-vos aqui o exemplo da lavândula angustifolia, que já referi algumas vezes durante este webinar. Não sei se sabiam, mas a lavândula angustifolia, este óleo essencial, pode ser utilizado em situações de stress, de ansiedade, depressão, agitação, insónia. Estamos a falar do lado emocional. Por outro lado, também pode ser usado fisicamente em situações de queimbras, contraturas musculares, espasmos musculares, dores musculares. Na pele, para acne, eczemas, psoríase, comichão, queimaduras, úlceras, feridas, úlceras por pressão, dermatites, por exemplo, o caso da dermatite da fralda, até no cuporroso, no vermelhidão da pele, ok? Em situações de reumatismo, em situações de distúrbios de origem nervosa, por causa de asma por stress, o espasmo digestivo, aquela situação em que a pessoa está muito nervosa e começa a ter aquelas cólicas digestivas, náuseas, enxaquecas, e extracístoles muito provocadas por hipertensão, por exemplo, a hipertensão arterial, também funciona como repelente de piolhos e de outro tipo de insetos. Estamos a falar só da lavanda. Digam um único medicamento que consiga tratar pele, sistema nervoso, hipertensão, parte física, etc. Um só medicamento que atue em tanta coisa ao mesmo tempo. Não há, pois não? Pois não. E eu que sou farmacêutica sei bem disso. Por isso, reparem, os óleos essenciais podem ser utilizados em todas as faixas etárias e de diferentes maneiras, ok? Desde bebê a idoso, seja pela via inalatória, tópica ou ingestão. Não sei se têm este conhecimento, mas nos países desenvolvidos, ou ditos desenvolvidos, os países nórdicos, a aromaterapia é utilizada no cotidiano como primeira opção de tratamento ou em complementariedade. Não é visto como uma segunda opção, é visto como logo a primeira opção de tratamento. E obviamente que se souberem que óleo essencial utilizar e como, têm a segurança que necessitam para cuidarem de vocês, da vossa família e de amigos, sem terem que perder tempo em urgências hospitalares, em consultórios médicos, em outras situações. Portanto, a saúde que vocês desejam é alcançável, certo? Eu tenho aqui este pequeno vídeo que eu cruzei-me com ele há uns tempos e achei particularmente interessante e impactante. What will your last 10 years look like? Big enough to be able to tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Bold with vitality? Bold with disease? It's time to decide. É realmente um vídeo impactante, até porque nenhum de nós está aí para mais novo, não é? O tempo passa a todos, para todos nós, e efetivamente é hora da gente parar e pensar como é que nós queremos ter os nossos próximos 10 anos de vida, 20 anos de vida, e realmente ouvir este vídeo para mim foi assim tipo um abre-olhos. Aliás, eu uma altura vi contaram uma história de uma pessoa, isto, às vezes há pequenos pormenores que nos fazem despertar consciências.
E eu convido-vos a fazer este exercício. Peguem numa fita métrica, agora vocês vão se rir um bocadinho, mas isto é realmente... Peguem numa fita métrica. Vocês sabem que, ou pelo menos devem ter mais ou menos essa noção, que a esperança média de vida tem vindo a descer estes últimos anos, apesar de toda a ciência e toda a indústria farmacêutica. Eu convido-vos a pegarem na fita métrica até aos 80, que é a esperança média de vida até aos 80 anos, em média, 80, ok? Depois peguem e vejam quantos anos é que vocês já viveram. Eu, por exemplo, tenho 41. Portanto, eu pegava na fita métrica e até aos 41. E vejam o tempo que estimadamente vos falta viver. Isto, para mim, foi assim um exercício que eu digo, meu Deus, o que é que nós queremos fazer da nossa vida, não é? Nós estamos aqui neste plano, nesta vida, não vou estar aqui a falar de religiões, nem dessas coisas, porque cada um tem as suas crenças, mas efetivamente é um abre-olhos como quem, ok, tenho mais 40 anos de vida para viver, metade já foi ao ar, não sei, até poderia durar mais, espero que sim, desde que seja com qualidade de vida, mas a questão é como é que eu quero viver nos meus próximos anos. Se é cheia de vitalidade, com um sorriso nos lábios e bem disposta e de bem com a vida, ou efetivamente é a definhar numa cama de hospital, numa cama em casa, deprimida, no escuro. O que é que vocês escolhem? Dá que pensar, não dá? E portanto, após este vídeo, eu tenho-vos a dizer que, e eu acredito muito nisto, nós somos as escolhas que fazemos. E esta é a altura de escolher. Portanto, se eu vos disser que existe uma oportunidade única para aprender a dominar esta terapia 100% natural, a aromaterapia que eu vos tenho aqui estado a apresentar, claro que não posso ir ao pormenor, porque não tenho tempo para isso, mas que esta terapia é capaz de transformar a tua saúde, o teu bem-estar, tu querias agarrar esta oportunidade. É sabido que estamos no início de uma nova era nos cuidados de saúde, não é? Estamos a despertar para o reencontro com as nossas origens. Não é por acaso que há uma preocupação maior com o que ingerimos, com o cuidado do nosso corpo e da nossa mente. É ver que realmente há cada vez mais pessoas a fazer yoga, a fazer desporto, a terem cuidado com o que comem, evitarem alimentos muito processados, porque sabem que fazem mal, certo? E agora realmente estamos a redescobrir as terapias 100% naturais, milenares, neste caso a aromaterapia, que é incrível e que nos permite cuidar do corpo, da mente e do espírito em simultâneo, ok? E é sabido que quem se antecipa quando há estas novas tendências e aprende a utilizar, neste caso, a aromaterapia em todas as suas vertentes, são realmente os que vão prosperar em termos de saúde e bem-estar nas próximas semanas, nos próximos meses, nos anos vindouros, tal como o senhor do vídeo que conseguia brincar com os netos, que conseguia subir as escadarias, que ia pescar, ok? E já sabe e já se antecipa que os próximos anos vão ser muito desafiantes. Isto porque, e isto é uma queixa que eu tenho ouvido consecutivamente ao longo, depois da situação, já durante o Covid, mas principalmente depois do Covid, que o Serviço Nacional de Saúde não está a dar resposta às necessidades das populações. Espera-se muito tempo por consultas, espera-se muito tempo por tudo e mais alguma coisa, e parece que estamos a ser empurrados para o sistema privado, e a verdade é que mesmo no sistema privado muitas vezes não temos respostas e nem todos temos carteiras para isso. E por isso, e é mesmo precisamente por causa disso que eu estou muito entusiasmada em convidar-te a fazer parte desta oportunidade, desta experiência única de aprendizagem deste tipo em Portugal. É efetivamente, entendo eu, uma presença obrigatória para qualquer pessoa que ambicione ter o conhecimento para ser plena e saudável. E do que é que eu vos estou para aqui a falar? Peço-vos agora licença para vos apresentar, efetivamente, a jornada aromática do 0 ao 100. É uma jornada em que vais efetivamente aprender a utilizar óleos essenciais com segurança e eficácia, mesmo que nunca tenhas utilizado nenhum nessa perspectiva. E no que é que consiste esta jornada aromática do 0 ao 100? Inclui várias coisas que eu vou passar aqui a explicar. Para começar, é um programa online, ou seja, fazes quando podes, ao teu ritmo, no conforto da tua casa, como te for mais favorável. É um programa online onde vais aprender realmente como a aromaterapia é uma terapia validada pela ciência, está pronta para oferecer resultados confirmados não só há milhares de anos, mas muito recentemente comprovados pela ciência também, corroborados por isso, como no combate à insónia, à ansiedade, às dores, ao próprio envelhecimento da pele, feridas, tosses, gripes, todas aquelas situações que eu já vos referi anteriormente.
Vão aprender como é que escolhem um óleo essencial de qualidade certificada. Porquê? Porque há várias marcas no mercado e nem todas realmente são... os óleos, nem todos eles prometem aquilo, ou melhor, nem cumprem aquilo que prometem, ok? Portanto, quero que tenhas confiança na hora de os adquirir, saibas exatamente aquilo que procurar e que critérios ter em consideração na hora de os adquirir. Depois, obviamente, vou explanar e explicar melhor, e vais ficar a saber quais são as 12 maneiras de utilizar os óleos essenciais para o teu benefício, quer sejam aliviadores, cicatrização de feridas, para ganhar foco e concentração, e não só como cheirinhos para a casa, também, mas não só, porque também é possível fazer asepsia do ar, situações em que há muita gente gripada, constipada em casa, para não haver contaminação de familiares, há a possibilidade de travar ali a coisa, desinfetando, entre aspas, a atmosfera da casa. E realmente como é que se utilizam os óleos essenciais no dia a dia para que consigas obter os resultados que pretendes, seja para tratar o stress, a falta de foco ou uma simples picada de inseto, está bem? Também ficas a saber como é que os óleos essenciais podem ser utilizados em todas as idades, e isto é importante, qual é a dose que se utiliza numa criança, qual é a dose que se utiliza num bebê, qual é a dose que se utiliza numa pessoa adulta, numa pessoa de mais idade, numa pessoa que tenha polimedicações e situações de várias patologias, ok? Quais são efetivamente os cuidados e precauções que deves ter ao utilizar os óleos essenciais. Ou seja, saberes quais são os óleos que são irritativos, quais são os dermocáusticos, quais são os fotossensibilizantes, para que os possas utilizar com segurança, mesmo nos teus filhos, está bem? E como é que os óleos essenciais são efetivamente a solução natural para ajudar a resolver diversos problemas de saúde. Eu apresentei-vos uma lista de pessoas que eu já ajudei com óleos essenciais unicamente, desde problemas sistema nervoso central, portanto, ansiedade, depressão, insónia, dores, problemas de pele, entre muitos, muitos outros, ok? Por isso, vais conseguir ir do zero, e por isso é que chama jornada do 0 ao 100, do zero, do não sei nada sobre óleos essenciais, ou 100, que é sem escolher e utilizar os óleos essenciais com segurança e eficácia. É esta a origem do nome Jornada Aromática do 0 ao 100. Em que é que consiste efetivamente o programa? Tens numa plataforma que se chama Hotmart, não sei se conhecem, vídeos explicativos e construções, workbooks, portanto, PDFs com informação mais importante sobre os óleos essenciais, sobre como é que os utilizam, tabelas resumo para consulta mais rápida e intuitiva, protocolos de tratamento, ou seja, suponhamos que estão com acne, que óleo essencial é que utilizam, quantas gotas é que utilizam, durante quanto tempo é que utilizam, portanto, protocolos de tratamento, gravação das sessões todas comigo, ok? Porquê? Porque vão ter efetivamente depois sessões, portanto, só este programa, só o conteúdo que lá está, tem este valor, este é um valor médio de mercado, ok? E realmente vão ter as sessões Zoom comigo, ok? Eu já tenho mais de 17 anos de experiência no ramo de saúde, 7 anos na aromaterapia e mais outros, e 17 anos no geral em termos de saúde, também sou formada em fitoterapia, em plantas não aromáticas, mas medicinais também. Já ajudei centenas de famílias e vamos ter mensalmente sessões de dúvidas, de esclarecimento de dúvidas, onde analiso o teu caso pessoal, se tu assim entenderes, ou por simplesmente vou esclarecer outras dúvidas mais generalizadas que tenham colocado. Portanto, sessões comigo, acesso direto a mim, ok? E normalmente este é o valor que habitualmente é cobrado por um ano de sessões, está bem? Para além disso, é um programa online onde encontras uma comunidade fantástica. Porquê? Porque eu passei por essa experiência. Quando comecei a utilizar óleos essenciais, sentia-me bastante solitária, porque não tinha a quem recorrer, né? Porque os programas que eu adquiri numa fase inicial não tinham mentores, era tudo só PDFs, era só leitura, como se fosse um livro, certo? E, portanto, senti-me bastante desamparada. E por isso decidi criar esta comunidade, que já tem alunas de outras turmas, portanto, uma comunidade aromática, que está aqui para ajudar 7 dias por semana, ok? Principalmente nesta fase inicial, quando ainda temos muitas dúvidas ou quando temos receio relativamente à quantidade de gotas que podemos utilizar, esta está aqui a comunidade para ajudar nesta fase inicial e depois também, porque às vezes há situações mais complicadas e que requerem outro tipo de apoio, e por isso é que eu também me encontro nessa mesma comunidade. Quando são situações mais prementes, eu estou lá também para dar o conselho, está bem? E há aqui uma particularidade, uma vez entrado nesta comunidade da jornada aromática, serás sempre parte da tribo, ok? O acesso é vitalício. Enquanto houver internet, a menos que venha para aí alguma coisa complicada que nos arrume com a internet, enquanto houver internet terão sempre acesso
à comunidade que vos, obviamente, vai ajudar, não julgar. Portanto, estamos aqui para nos elevar e para nos ajudar uns aos outros. Já paguei e ainda pago por algumas comunidades deste género também, porque eu própria muitas vezes também tenho dúvidas, e este é o valor médio que se cobra por uma comunidade, para estar numa comunidade deste género por ano, está bem? E então, após te apresentar estes 3 pormenores, portanto, do programa, portanto, PDFs, vídeos, tabelas, protocolos de tratamento, portanto, tudo, mais o aconselhamento e o seguimento meu, mais a comunidade, eu acredito que deve estar a questionar, mas será que este programa é mesmo para mim? Então é assim, decidi dar-te aqui uma ajudinha. Então, este programa é para ti se efetivamente queres saber como utilizar a aromaterapia no teu dia-a-dia com eficácia e segurança, e se para além de teres uma mentora experiente ao teu dispor, queres pertencer a uma comunidade 7 dias por semana para te ajudarem numa situação de emergência, ou simplesmente quando surgir uma dúvida, enquanto ainda não dominas esta terapia milenar 100% natural, está bem? E obviamente é para ti, se queres realmente sentir segurança e tranquilidade ao usar os óleos essenciais, os óleos vegetais, os hidrolatos, sim, porque efetivamente é isto tudo que lá vais encontrar. Não é para ti se... E aqui eu faço a diferenciação. Se fazes estes programas de formação e não aplicas conhecimento nenhum, eu acho melhor não entrares, porque eu realmente quero pessoas que utilizem e que pratiquem e que ponham em prática aquilo que aprendem, ok? A gente aprende muito também a fazer as coisas e, portanto, se não vais explicar na prática os conhecimentos que adquires, vais acabar daqui por uns tempos por não te lembrares das coisas e é dinheiro desperdiçado, também não quero isso. Pensas que as coisas acontecem sem fazeres a tua parte? Obviamente que vais ter que assistir às aulas e vais ter que adquirir o teu próprio conhecimento. Claro, tens a comunidade para te ajudar, mas é importante também tenhas autonomia. Portanto, as coisas também tens de fazer a tua parte. Como eu costumo dizer, eu faço os meus 50% dos 100%, tu tens de fazer os teus 50% dos 100%, está bem? Se deres estes programas só para criticar as dúvidas dos colegas, também não, porque nós aqui somos uma comunidade de entreajuda, de entendimento e de acolhimento, ok? Nós estamos aqui todos para elevar a nossa saúde e o nosso bem-estar, estamos aqui todos para nos ajudar uns aos outros. Se porventura és terapeuta e aderes estes programas para arranjar clientes dentro da comunidade, também não é lugar para ti, ok? Aqui é para as pessoas aprenderem a fazerem as coisas sozinhas, sem precisarem estar a ter consultas, está bem? E este ponto para mim é muito importante. Se eventualmente o valor para investir na tua saúde e no teu bem-estar vais retirá-lo aos teus bens essenciais, à renda da casa, à comida que pões em cima da mesa, também não quero que o faças, está bem? Por isso, espero que tenha ajudado aqui a discernir se é ou não é para ti. Eu espero, muito sinceramente, que seja para ti, porque senão também acho que aqui não estarias, não é? Se não tivesse neste interesse. Mas eu também entendo que esta não é uma situação que possas planear ou economizar do ponto de vista financeiro. Por isso, como a tua saúde e o bem-estar emocional e psicológico requer equilíbrio agora, eu quero tornar este programa acessível para ti. Mas antes de dizer qual vai ser o teu preço especial, eu tenho notícias ainda mais emocionantes para ti. Isto porquê? Porque quero dar-te o maior valor possível. Eu quero mesmo que sejas a minha próxima história de sucesso. Eu já tenho centenas de histórias de sucesso, mas eu quero mais. Porque isso significa que estou a ajudar mais pessoas e é essa a minha missão de vida. Também estudo astrologia, também entretanto, enverdei por outras terapias mais holísticas, mais energéticas, mais de outro conceito, e esta é a minha missão de vida, é ajudar as pessoas, e é isso que me alimenta a alma. Portanto, quero mesmo que sejas a minha próxima história de sucesso. Por isso, ainda te vou oferecer estes bónus. Primeiro, traz acesso vitalício a todo o programa. Ou seja, não sei se tem esta noção, mas não há nenhum aromaterapeuta no mercado que faça isto. No máximo, deixam-te aceder ao programa durante 12 meses e depois tens que o comprar novamente para continuar a ter acesso a tudo. Eu dou acesso vitalício a todo o programa, ok? Ou seja, uma vez adquirido o programa, ele é para tu utilizares e usufruires sempre. Para além disso, obviamente, a aromaterapia também, relativamente, por causa dos estudos que têm havido, está-se a descobrir cada vez mais coisas e, portanto, eu estou sempre a colocar mais conteúdo novo, por isso traz acesso a todas as atualizações do programa, ok? Todo o conhecimento que eu adquirir, toda a experiência que eu adquirir, coloco lá e, portanto, ficas a par disso também. E ainda vou oferecer estes módulos extra. As bases de diluição, portanto, os óleos vegetais e os hidrolatos e as suas utilizações. E porquê é que eu decidi oferecer estes bónus? Porque
Para fazeres um uso correto e seguro dos óleos essenciais, deves saber onde os diluir. Ainda há bocado disse isso, principalmente a parte da via tópica e da via da ingestão, é preciso fazer diluição. Portanto, é importante que saibas onde o fazer, quais são os melhores óleos vegetais para o fazer, qual é a proporção que o deves fazer e, portanto, este módulo normalmente é um módulo que eu vendo à parte, está avaliado em 137 € e recebes gratuitamente hoje. E porque quando se extraem os óleos essenciais por via da destilação, também se obtêm os hidrolatos e estes também têm imensas aplicações terapêuticas, também te vou oferecer este mesmo módulo dos hidrolatos e das suas utilizações, que está avaliado em 97 € e também recebes gratuitamente. Porque entendo que precisas destas duas ferramentas extra, não só dos óleos essenciais, para utilizar com maior eficácia e segurança toda esta terapia, aromaterapia. Isto é tudo que vais ganhar ao iniciares hoje a tua jornada aromática do 0 ao 100. Portanto, sessões comigo, que não são 5, são mais, esqueci-me já que este pormenor, são mais do que 5 sessões, é uma mensal, ok? Todos os meses há uma sessão. A comunidade aromática para a qual tens acesso vitalício, toda a panóplia de PDFs, vídeos, gravações, tabelas, protocolos de tratamento, portanto, tudo que é material de conhecimento, está bem? E ainda estes 2 bónus, portanto, as bases de diluição, portanto, interessa saber não só sobre os óleos essenciais, mas também onde os diluir e também os hidrolatos. Em resumo, para além de todo o material didático, vídeos e gravações, tens acesso exclusivo a mim, todos os meses, para esclarecer dúvidas ou pedir aconselhamento, está bem? Além disso, tens acesso vitalício à gravação completa de toda a formação, ok? São vários os recursos e materiais valiosos. Isto vai estar tudo disponível através da área de membros da Hotmart. Também traz acesso vitalício aos bónus, portanto, às bases de diluição e aos hidrolatos, e obviamente a todas as atualizações que fizer também nestes 2 bónus, está bem? E vais receber, lá está, uma vida inteira de atualizações do programa, porque todos os casos novos que eu tenho, todos os feedbacks novos que eu tenho, todos os ensaios e estudos clínicos que eu consulto, que aportam mais algo novo que ainda não consta no programa, eu vou acrescentar e, portanto, vais ter todas essas atualizações. E, para além disso, ainda vais ter acesso vitalício à comunidade da Jornada Aromática. Portanto, sempre que houver alguma dúvida, sempre que houver alguma questão, tens uma resposta rápida, nós costumamos ser bastante rápidos. Nós temos a comunidade em 2 canais diferentes, por WhatsApp e pelo Facebook, está bem? Portanto, temos várias maneiras de comunicar uns com os outros, haja vontade de comunicarmos, não é? Então, o que é que vais aprender na prática? Eu apresentei-te aquilo que constitui o programa, o que é que tu aprendes na prática ao aderires a este programa. Como é que se utiliza realmente um óleo essencial pela via oral? Há mais de 3 maneiras diferentes. E como é que se utiliza... Esperem lá, faltam aqui... Ai, pronto. Acho que devo ter feito aqui alguma alteração no PDF e isto agora ficou assim um bocado atrapalhado, mas pronto. Vou dizer na mesma. O que é que vais aprender? Como é que se utilizam os óleos essenciais nas várias vias de administração? Eu só vos mostrei algumas coisas, depois no programa explico na prática, portanto ficam a saber na prática quantas gotas utilizam, como é que fazem, quer seja pela via oral, nas várias situações, seja o difusor, seja direto, seja nos aromasticks, ok? Como é que fazem, quantas gotas colocam de cada coisa. Na via tópica, portanto, em termos de diluições, como é que fazem, quantas gotas de óleo essencial para quantas gotas de óleo vegetal, se for um bebê, se for uma criança, se for um adulto, ok? Como é que fazem também na via da ingestão, em termos de protocolos de tratamento, quantas gotas, durante quantas vezes por dia, durante quantos dias, portanto, toda essa parte mais específica que eu hoje não consigo dizer, porque são N situações diferentes, não é? Há a tosse, há a gripe, há a ansiedade, há o pânico, há a insónia, são tantas situações diferentes, obviamente não consigo dizer tudo, 1 hora e pouco, portanto, é para isso que existe também este programa, para lá encontram toda essa informação, está bem? Para além disso, tem os protocolos de tratamento, portanto, se quiserem consultar mais rápido, ficam lá a saber como é que fazem, quantas gotas misturam, que óleos misturam, são sugestões de tratamento, está bem? Depois, nas aulas via Zoom comigo, muitas vezes eu faço substituições, digo, olha, em vez de usarem este, podem usar este, porque também tem que se adequar um bocadinho àquilo que vocês têm em casa, né, ou aquilo que vocês vão adquirir, porque eu acho, ou pelo menos eu sou desta opinião, nós devemos conhecer o óleo essencial em todas as suas vertentes, ou seja,
utilizá-lo e explorá-lo ao máximo. Não é só cheirar a lavanda para a ansiedade, não. Na pele ajuda a relaxar o músculo, na ferida ajuda a fechar e a desinfetar, para não ganhar infecção. Portanto, utilizar em todas as suas valências, está bem? Portanto, há vários óleos que se podem utilizar em várias situações. Porquê? Reparem que nós temos América, temos Europa, temos, não é? E em todas estas zonas, reparem que a indústria farmacêutica existe há pouco mais de 100 anos. Doenças houve sempre, certo? Como é que as pessoas tratavam, certo? Portanto, a natureza é muito sábia e criou efetivamente plantas aromáticas para tratar patologias semelhantes. São plantas diferentes que existem, são colhidas de locais diferentes do planeta, mas têm o mesmo poder terapêutico. Portanto, temos sempre outras opções terapêuticas caso não tenhamos o óleo que precisamos em casa. Ou pelo menos aquele que vem lá descrito no protocolo, está bem? Pronto. E realmente o que são óleos vegetais, para que servem, como se utilizam em aromaterapia. Depois disto tudo, eu acredito que queiras saber efetivamente quanto é que custa todo este programa fantástico, não é? Em que tu vais aprender a utilizar os óleos essenciais na sua totalidade. Este efetivamente seria o valor total, somando todas as parcelas de todas as partes do programa, este seria o valor total. Mas não é este o valor que vou cobrar, ok? Quero torná-lo acessível para ti, quero que saibas utilizar os óleos essenciais, por isso não vou cobrar este valor, ok? Este é o valor que este programa irá custar no futuro com os bónus, ok? Os bónus porque estão a oferecê-los, não estou a cobrar, certo? Também não vos vou cobrar os 997 euros que já me cobraram a mim por algumas pequenas formações que tinham 1 ou 2 módulos deste que eu vos estou a apresentar ao vivo, ok? Não foi online, foi presencialmente, portanto, ainda é pior porque fiquei sem o material, não é? No passado. Isto eu já paguei por formações, ok? De aromaterapia. Nem efetivamente vais pagar o preço que eu vou apresentar a alunos de outros programas meus de aromaterapia por esta experiência. Tem aqui uma particularidade. Eu só vou abrir 20 vagas. Porquê? Porque, obviamente, tendo aulas em direto no Zoom e indo fazer o aconselhamento personalizado para cada um de vocês, não posso ter turmas, obviamente, de 50 ou 100 alunos, certo? Portanto, só vou abrir 20 vagas, está bem? Por isso, são só 20 novos alunos. E tenho aqui um bónus extra para os 10 primeiros alunos que se inscreverem hoje a pronto pagamento, ok? Eu tenho que dar aqui algum tipo de bonificação, entre aspas, para pessoas que estejam resolvidas e queiram já. Vou-vos oferecer um módulo especial que eu vendo também à parte, que é a farmácia natural da mentora. Porquê? Porquê é que eu estou a oferecer super bónus? Porque há centenas de óleos essenciais diferentes no mercado. E vocês questionam quais é que são os mais importantes, quais são os que eu realmente tenho que adquirir, quais são os que eu realmente tenho que ter, quais são aqueles que eu tendo, acaba por ter uma maior opção terapêutica, ou seja, que dão para várias coisas diferentes, e por isso eu tenho este módulo que é basicamente onde eu explico quais os óleos essenciais que não podem faltar na tua aromateca, é assim que se chama uma farmácia natural de óleos essenciais, e porquê aqueles, em que situações é que se utilizam, está bem, o porquê, e como é que os podem utilizar, vão ter as fichas, por assim dizer, técnicas de cada um desses óleos essenciais, está bem? Isto é um módulo que está avaliado em 397 euros e recebes gratuitamente hoje, se fores um dos primeiros 10 inscritos, a pronto pagamento. Isto era aquilo que eu devia ter apresentado há bocado, o que é que vão aprender efetivamente na prática, não é? Como é que eles vão sendo utilizados, ou essenciais, a nomenclatura, porque temos de falar a mesma linguagem, não sei se já ouviram falar na noção de quimiótipo, portanto, há pormenores e nomes técnicos que utilizamos na aromaterapia que têm que também saber, ou é suposto saberem para falarmos a mesma linguagem. Como é que se escolhe na prática um óleo essencial? Quando vais adquirir, tens que saber quais são os critérios que devem cumprir, cuidados e precauções que deves ter em consideração quando escolhes, quais são efetivamente os óleos essenciais que apresentam toxicidade e em que situações não os deves utilizar. Disse-vos há bocado o caso de hortelã-pimenta, mas há mais. Que critérios é que deves ter em consideração quando escolhes um difusor de aromaterapia? Há muitas pessoas que às vezes ficam na dúvida porque não sabem efetivamente como é que se escolhe, como é que se utiliza depois na prática um difusor. E depois, lá está, como eu disse há bocado, como é que se utilizam os óleos essenciais pela via inalatória, há 5 maneiras diferentes, pela via tópica também, o que são os hidrolatos, o que são os óleos vegetais, como é que se utilizam, e lá está, este módulo é só para algumas pessoas,
E, claro, traz sempre o meu apoio e da comunidade em todas as outras situações, está bem? Portanto, ao entrares hoje no programa Jornada Aromática do 0 ao 100, vais ter acesso a todo esse conhecimento e a todo esse suporte. Agora deves querer realmente saber quanto é que custa, não é? Portanto, isto seria o valor total se comprassem ou se adquirissem os programas individualmente, iria chegar quase aos 2.300 euros, está bem? Não vais pagar esse valor, que é o custo que outros cobram por um programa que tem estas modalidades todas, está bem? Nem os 997 que uma formação mais básica pode facilmente custar. Aquilo que eu tenho para dizer é, aproveita esta oportunidade fantástica de entrar nesta nova turma e relembro, só os primeiros 10 a se inscrever terão o bónus da farmácia natural e só há 20 vagas. E agora, qual é que é mesmo o valor? Lembra-te, aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai gastar tempo para cuidar da doença, tal como vimos naquele vídeo há pouco. Por isso, hoje apresento-te este valor, este é o valor do programa, 49 € hoje, mais 5 suaves prestações de 49 €, ou para aqueles que quiserem ter acesso ao bónus da farmácia da mentora, 257 € e ainda poupa 37 € no pagamento único face aos que aderirem às modalidades das prestações, ok? Como é que entram no programa? Podem fazer a leitura deste QR Code, ou eu vou já colocar aqui no chat também este link, o link que é o link de acesso, copiar, e eu vou já colocar, para o caso de quererem já ir espreitar. Ok, este é o link, ok. Eu vou-vos continuar a apresentar, portanto, se vocês quiserem fazer a leitura pelo QR Code, é por aqui. Portanto, reparem, é um programa que irá custar daqui por uns tempos na ordem dos 2.300 €. Hoje tem esta vantagem de adquirir tudo isto que vos apresentei, ficarem a saber utilizar óleos essenciais em todas as situações, por apenas 257 €. Não há nenhum programa no mercado que vos ofereça tanto conteúdo, mais o apoio de toda a comunidade e de mim própria por este valor. Não há, ok? Isto é acesso vitalício. Pagam uma vez e têm sempre acesso, ok? São mais de 2.000 € de poupança em relação ao valor base. E vocês devem estar a perguntar, ok, então se isso custa 2.300 €, porquê é que estás a fazer este preço tão especial? Porquê é que só cobras 200 e poucos euros ou ainda dás a possibilidade de pagar em prestações? Simples, porque eu ainda estou a colocar mais conteúdo, ainda estou a editar vídeos. Portanto, eu ainda estou a colocar material no programa e eu entendo que enquanto não colocar pelo menos tudo aquilo que eu quero, não vou cobrar o valor final. Portanto, tem aqui uma oportunidade única e é por isso mesmo que eu dou acesso vitalício com direito a todas as atualizações para que possam efetivamente adquirir todo o conhecimento que eu já tenho. Reparem que eu já tenho muitos anos de aromoterapia, para além de todos os anos que eu já tenho a atuar no ramo da saúde, e obviamente não consigo colocar todo o conteúdo que já aprendi, principalmente com vídeos explicativos. Eu criei este programa há uns meses, foi este ano, foi em abril que lancei a primeira turma, em agosto lancei a segunda turma, portanto vocês entraram agora serão a terceira turma, e portanto não tem ainda muito tempo, eu continuo a colocar lá conteúdo. E é por isso que o preço ainda está neste valor, se bem que já vão pagar mais do que as alunas que entraram na primeira e na segunda turma, também tenho-vos a dizer isso, porque também já tem muito mais conteúdo, ok? E é por isso que têm acesso vitalício a todas as atualizações. Mas, tal como eu vos disse ainda agora, o preço não vai manter assim, vai subir. Eu, cada vez que abro uma nova turma, eu subo o preço, porque obviamente de umas turmas para as outras tem mais conteúdo e, portanto, vai abrindo. Portanto, já coloquei no chat o link de inscrição, se preferires podes usar o código QR. O que é que acontece a seguir quando entras no programa? Recebes um e-mail com a senha e o login para a área de membros da Hotmart. A tua inscrição fica automaticamente registada na área de membros e vais ter lá os links para a comunidade privada da jornada no WhatsApp e também no Facebook, e também tens lá os links para os nossos encontros via Zoom comigo em direto. E portanto aquilo que eu tenho a dizer é: aprende como podes cuidar de ti e da tua família de forma 100% natural, e repara que vais economizar tempo e dinheiro. Porquê? Porque um óleo essencial é utilizado em várias situações diferentes e porque efetivamente não vais ter que andar a correr para médicos, vais saber o que fazer.
ok? E mesmo que não saibas, está aqui a comunidade para ajudar. Torna-te na pessoa com o equilíbrio emocional e psicológico que sempre desejaste, está aqui a tua oportunidade, está bem? Melhora a tua condição física, o teu sistema imunitário para teres um organismo resistente a vírus, a bactérias, a fungos. Está aí a chegar o inverno, há óleos essenciais que reforçam o sistema imunitário, está bem? Portanto, podes prevenir patologias e não só tratar com aromaterapia. E depois, para aqueles que têm filhos, é importante transmitir tranquilidade e segurança nos momentos em que eles mais precisam de nós, nos momentos em que eles também estão doentes. E por isso, se souberes o que fazer, acredita, eles vão sentir esta tua segurança e isso só por si já vai ajudar também no tratamento, está bem? Aprenda a lidar com todas as situações que afetam o teu sistema nervoso, a ansiedade, a falta de concentração, o cansaço, o desânimo, a própria tristeza, está bem? E eu acredito, porque eu também o fiz, numa fase inicial, quando, e sempre que entro em algum programa novo, que é, há alguma garantia, quer dizer, eu vou estar aqui a investir, há alguma garantia. Então é assim, eu não dou uma garantia, eu dou 3 garantias. Porquê? Porque eu sei aquilo que estou a apresentar, não é? Portanto, obviamente que eu sei que aquilo que eu vou apresentar e aquilo que eu te estou a oferecer vale. Portanto, primeira garantia, 15 dias de garantia incondicional. Ou seja, se tu entras no programa, tens 2 semanas, exploras, vês, se entenderes que não estás a receber 10 vezes mais do que o valor que investiste, se não achares que o programa é tudo aquilo que acabei de te mostrar, envias um e-mail a mim, à minha equipa, devolvo o teu dinheiro, sem cláusulas, sem perguntas, sem remorsos, ok? Não perdes nada. É mesmo um ganha-ganha, certo? Depois, garantia de suporte para o sucesso. Segunda garantia, eu sei que esta jornada de aprender a utilizar os essenciais pode ser solitária, cheia de solavancos, reviravoltas imprevistas, por dúvidas, por receios, e por isso a comunidade está aqui para te ajudar, para que tenhas o resultado que pretendes ao utilizar os essenciais, para esclarecer qualquer dúvida, qualquer receio, qualquer... Bem, o que for, ok? Queremos aqui realmente apoiar e queremos o teu sucesso, está bem? Não precisas sentir sozinho, duvida de ti próprio, realmente preocupamos-nos com o teu sucesso e é por isso que vamos estar cá a cada passo do teu caminho, ok? E depois, a minha garantia, e isto não há ninguém, e atenção que eu já fiz vários programas de aromaterapia, não há ninguém que ofereça esta garantia. As minhas colegas dizem que eu não estou bem. E por isso eu sei mesmo isto, eu não estou bem, a minha garantia é totalmente do outro mundo, eu não estou bem de 90 dias. Ou seja, se utilizas-me durante 3 meses completos, ok? Fazes todo o programa, segues todas as recomendações, e se durante esse período de 3 meses ainda não experimentaste resultados transformadores na tua saúde emocional e física, com as estratégias ensinadas por mim, então eu devolvo-te o teu investimento inicial, ok? Devolvo o investimento inicial. E como é que eu posso ter uma garantia tão poderosa? Deve estar questionado. Então, quer dizer, eu posso chegar lá, fazer download dos PDFs, ver os vídeos todos e depois digo, olha, quero que me devolvas o dinheiro. Sabes porque é que eu sei que é tão poderosa? Simples. Porque tudo aquilo que lá está, já experimentei. Eu sei que funciona, ok? Eu sei que funciona porque eu tenho vários exemplos práticos, casos reais, em que aquelas fórmulas foram utilizadas e surtiram efeito. Portanto, eu sei que as pessoas aprendem a utilizar os essenciais como um método. Porque é isso que tem acontecido nestas 2 últimas turmas que já foram lançadas. As alunas estão a utilizar diariamente, no dia-a-dia, os óleos essenciais. Claro que às vezes têm dúvidas sobre algumas quantidades de óleos a utilizar, mas eu estou sempre aqui para ajudar nesse sentido, ok? Portanto, tudo o que eu tenho aprendido contribui não só para melhorar a minha saúde e a dos meus familiares, mas também a saúde das centenas de pessoas e famílias que eu já ajudei. Agora ponho-te aqui só um cenário. Imagina usares apenas uma única recomendação que eu te der sobre a utilização de um óleo essencial numa situação em que tu estejas a passar e tu começares a ver resultados positivos quase instantaneamente. Já tive várias vezes esta situação, ok? Já aconteceu várias vezes. Por isso eu digo-te, é possível, já aconteceu e vai continuar a acontecer. Porque é esse o poder da natureza. A aromaterapia é fantástica, está bem? Por isso, aquilo que eu tenho a dizer é, tira vantagem desta oportunidade que é única, não vou voltar a apresentar o programa desta maneira, não vou voltar a apresentar este valor, está bem? Aproveita os bónus incríveis, um deles vai expirar rapidamente, porque é só para as 10 primeiras pessoas que se inscreverem, está bem? E das garantias 0 risco para ti, o que é que tens a perder? Se não ficares satisfeito, eu devolvo o dinheiro. Muito simples. Eu só quero realmente contribuir para a tua transformação. Por isso, lê o QR Code,
ou faz a tua inscrição através do link que eu coloquei no chat. Esta oportunidade é única para entrar no programa. Eu daqui a bocado já vos vou mostrar como é que ele está efetivamente no Hotmart, para terem noção como é que funciona, está bem? Hoje, 257€ de uma vez e ainda tens acesso ao bónus da farmácia da mentora, o Minha Farmácia, aquilo que eu entendo serem os óleos essenciais que não podem faltar e o porquê, com as fichas técnicas também, ou então 49€ hoje e mais 5 prestações de 49€, está bem? Para ser mais suave e tens acesso a todo o programa, só não tens realmente acesso a este bónus extra, mas eu de alguma maneira tinha que premiar, entre aspas, ou dar vantagem a quem realmente fizesse o pagamento pela totalidade, não é? Por isso, tenho para dizer isto, mas é assim, eu compreendo que em algumas famílias é preciso reunir o conselho, como eu costumo dizer, porque é um investimento que vais estar a fazer na tua saúde e na saúde da tua família, mas é preciso haver consenso de todos os membros. Por isso, eu não quero ser motivo de discussão familiar, longe de mim. Eu só quero paz, sossego e alegria em todos os lares. Por isso, tens até às 23h59 do dia 3 de outubro, ou seja, na próxima terça-feira, para te inscreveres, ok? Se vês que hoje ainda tens que falar, está tudo certo, tens até às 23h59 do dia 3 de outubro para te inscreveres na jornada aromática. Depois disso, o preço vai subir. Está bem? Portanto, estão oficialmente abertas as inscrições. É isto que eu tenho para vos apresentar. Agora vou-vos mostrar, vou interromper aqui o compartilhamento e vou-vos mostrar aqui como é que é efetivamente o programa na Hotmart. Isto, por acaso, ainda estarem com alguma dúvida. Deixem-me ver onde é que eu tenho isso aqui. Portanto, desculpem lá, ok. Aqui, compartilhar a tela novamente. Então, onde é que tu estás? Já te perdi. Está aqui. Portanto, o programa é assim, ok? É assim que vos aparece quando vocês entram. Começam aqui o início da jornada temática, tem vários módulos. Aqui é para aderirem à comunidade, pelo WhatsApp. Aqui é para aderirem à comunidade pelo Facebook, não é? Aparecem aqui os links todos. E depois aqui tem os links das sessões Zoom comigo. Portanto, já houve várias sessões, como é óbvio. E, portanto, aparecem aqui os links. Depois, tem aqui outro módulo onde tem o acesso às gravações. Portanto, tudo aquilo que já foi falado, não só as dúvidas, mas algumas temáticas que eu já vinha a apresentar também estão aqui colocadas, nomeadamente, por exemplo, para uma terapia no verão. Acabei de fazer aqui 2 sessões em que falei de óleos essenciais no verão e onde, obviamente, houve sempre esclarecimento de dúvidas. No início de setembro fiz uma que é relativamente à ansiedade no regresso ao trabalho e à escola, isto depois das férias. Depois tem aqui outros módulos onde tem a história da aromaterapia, a tal linguagem que eu vos disse, para falarmos todos, né, o que é um quimiótipo, o que é um óleo essencial, o que é um óleo vegetal, o que é uma essência, como é que se diferenciam. Depois, como é que escolhem os óleos essenciais, ok? Tem aqui vários PDFs. Depois ainda estou a editar as aulas, os vídeos, vou depois acrescentá-los. Quais os cuidados e precauções a ter, toxicidades dos óleos essenciais, quais são os tóxicos, quais são os que têm que ter um cuidado acrescido. Depois, o módulo de como é que escolhem o vosso difusor, como é que utilizam na prática os óleos essenciais pela via inalatória, pela tópica, pelo oral, aquilo que vos estive a falar um bocadinho, mais especificado, dentro de cada um dos módulos tem coisas, obviamente. Depois, sugestões de protocolo, ok? Aqui nas sugestões de protocolo, onde é que tu estás? Já me perdi. Pronto, já que tem aqui vários. Caso de perda de voz, caso de artrite ciática, na asma, na bronquite, na gripe, hematomas, na líbido, tal, já que tem aqui vários, e eu continuo sempre a acrescentar mais protocolos, está bem? E depois tem aqui os bónus, as bases de diluição, já com a respectiva vídeo, e os hidrolatos, ok? E depois o tal bónus extra, que é o da farmácia da mentora, onde tem aqui, efetivamente, quais os óleos essenciais e os vídeos explicativos e as respectivas fichas. Portanto, isto é a apresentação como vos aparece na Hotmart, está bem? É assim,